Abra comigo em 2 Reis, capítulo 13. Uma palavra muito especial para o teu coração, o Senhor repartiu conosco nesses dias. Segunda Reis, capítulo 13, o verso de número 20. Fala assim comigo: um túmulo ocupado. Meu Deus. O texto diz assim: Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu. Pensa nessa cena, gente. Como assim? O cara cavam uma cova, por um acaso, deucidência. Naquela cova está os ossos do profeta, e eles jogam com muita pressa aquele homem naquela cova, e de repente ele toca nos ossos de Eliseu, do profeta, e aquele homem volta à vida. Olha só, o homem reviveu e levantou sobre os seus pés. Senhor, amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e construído em nossas vidas. Que essa mensagem seja uma semente, Pai, e os nossos corações uma terra fértil, para que quando essa semente cair, possa produzir frutos, e esses frutos permaneçam em nome de Jesus. Eliseu, ele é o discípulo do profeta de fogo. Talvez a grande maioria de vocês conhecem essa história, conhece a vida desses dois homens. Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor. Passou a sua vida de forma muito intensa, um homem muito relevante na sua geração, na sua nação, um homem que quando falava, todos paravam para ouvir. Já viu que tem pessoas que são referências, né? Tem pessoa que quando fala, todo mundo para ouvir. Pessoas que quando passa, existem seguidores que vão atrás dele. Por quê? Porque são pessoas de muita relevância, pessoas importantes. E Elias era uma dessas pessoas. Certo momento, Deus chama Elias e fala para Elias: olha, eu quero que você unja duas pessoas. Unja o rei, e também quando você estiver passando, eu quero que você unja um menino chamado Eliseu. E a Bíblia diz que Elias passa e está vendo Eliseu trabalhando, Eliseu funcionando, Eliseu se movendo, ele trabalhando ali nos carros de boi, arando a terra. E a Bíblia diz que Elias passa e lança a capa sobre a vida de Eliseu. E aí ele só fala uma frase, ele fala assim: você entende o que aconteceu? Olha só, lembra-te do que está acontecendo agora. Ele lança a capa sobre aquele menino. Quando aquele menino pega aquela capa, ele entendeu. Por quê? Porque aquele homem era um homem muito relevante. Era um homem de muita importância no seu tempo. E a capa ali representava a autoridade, a unção que estava sobre a vida dele. Quando ele lança aquela capa sobre a vida do menino, o menino já entende o que aconteceu. Ele olha para o menino: você entendeu agora o que está acontecendo? Então vem comigo nessa caminhada, nessa chamada. Quando Elias fala isso para Eliseu, Eliseu fala: peraí, eu preciso avisar os meus pais. Ele fala: então vai e volte depressa. Eliseu vai e volta depressa. Só que quando ele chega, ele pega, ele queima tudo que ele tem, ele queima os carros, o arado, né, que ele está ali arando a terra, queima o arado, mata os bois, pega os bois, cozinha, assa os bois com a lenha daquele arado, pega toda aquela carne e dá para os povos ali, para a multidão. Preste atenção nisso. Eliseu serve a Elias e aquele menino vai
com o profeta. E ele passa alguns anos com aquele homem. Coisas começam a acontecer. Eliseu começa a seguir o profeta. À medida que ele vai seguindo o profeta, ele vai entendendo o processo, ele vai aprendendo com aquele homem. Elias pega aquele menino como seu pupilo, o seu afilhado ali, o seu discípulo, como realmente um filho, traz para perto e começa a ensinar tudo aquilo que aquele menino precisava saber, porque Deus já tinha avisado. Unge Eliseu, porque ele será chamado como seu sucessor. E à medida que ele começa a caminhar com aquele menino vai aprendendo tudo que aquele homem pode oferecer. Só que no tempo de Elias, de Eliseu, havia um lugar chamado a casa dos profetas, ou uma escola de profetas. Um lugar onde os meninos eram consagrados naquele lugar, eram entregues naquele lugar, sob os cuidados dos profetas, e eles eram ensinados como sendo a próxima geração de profetas. Então eles eram ensinados a todo tempo, eles viviam ali. Por isso você tem que tomar cuidado. Quando você falar para mim, pastor, consagra o meu carro, entenda o que está acontecendo. Se eu consagrar o teu carro, você tem que colocar ele no altar, ele já deixa de ser seu. Samuel foi consagrado. Quando Samuel é consagrado, ele precisa cuidar de Samuel. Samuel é entregue, ele não é santificado, ele é consagrado no altar. Então eu entrego aquilo que eu tenho, consagrando ao Senhor, e tudo aquilo que eu entrego no altar é consagrado, passa a ser de domínio do Senhor, do altar do Senhor, da casa de Deus. Então, quando aqueles meninos eram consagrados ao templo, ao Senhor, ao chamado, eles eram entregues naquele lugar. E ali eles começavam a desenvolver tudo aquilo que eles precisavam desenvolver. E Eliseu era um de tantos desses. Só que ele tinha uma coisa muito importante. Ele tinha a sua cobertura, o seu tutor era o grande profeta. E ele era a primazia do chamado de Elias. Então ele tinha uma condição que nenhum dos outros tinha. Ele poderia requerer algo. Perceba que todo mundo que chega primeiro senta na janela. Estou errado, não? Todo mundo que chega primeiro escolhe o melhor lugar. Todo mundo que chega primeiro tem como escolher a melhor porção da comida, a melhor carne do churrasco, ô glória, né? Todo mundo que chega primeiro tem condição de escolher. E Eliseu, ele tinha essa primazia, essa condição de saber onde ele estava, o porquê ele estava e o que ele queria. E ele diz uma coisa para Elias, ele fala assim, olha, Elias chega para ele e fala, ó filho, deixa eu te falar uma coisa. Estou te treinando, estou ajustando a tua vida, estou fazendo de você o discípulo, você tem visto tudo que está acontecendo em minha vida e através da minha vida, só que vai chegar um momento que Deus vai me levar, Deus já me chamou, Ele vai me levar. E no momento que Deus me levar, você vai dar sequência naquilo que eu comecei. E aí Eliseu fala para ele, não, como assim? E Elias a todo momento fala para ele, fica aqui paradinho, que eu vou até lá, que o Senhor me chamou. E Eliseu, depois nós vamos ler alguns versos aqui, ele fala, não, eu vou contigo até o fim. Ele fala, não fica. Ele fala, não, eu vou. Não fica, não, eu vou. Fica, não, eu vou. Aquela briga. Aí Elias fala para ele, o que você de fato você quer? Ele fala, eu tenho direitos. Eu quero porção dobrada de tudo que você tem. Ele fala, cara, aí você pediu demais. Mas você tem direito. Então, no momento que eu subir, se você estiver comigo, você vai receber o que você está pedindo. Mas se você não estiver, você não vai receber. Então Eliseu começou a caminhada com ele já sendo avisado da sua morte. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 2. Já está aí, né? Capítulo 2, verso 1. Eu vou lendo, você vai abrindo um pouquinho antes.
Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, qual que é o formato aí? Num redemoinho. Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre? Preste atenção nisso. Elevando por sobre a sua cabeça, Eliseu respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Presta atenção. Como que está na tua Bíblia aí? Esse verso, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Não falem sobre isso. Tem Bíblia que a tradução diz assim: eu já sei, cala a boca, calem-se, eu já sei o que vocês estão falando, já foi me antecipado isso. O texto segue dizendo: então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, lembra toda aquela turma que eu disse para vocês, que Eliseu era a primazia de Elias. Cada profeta tinha consigo um discípulo. Aqui a escola de profeta toda aquela meninada, estava olhando para Eliseu e você fica esperto, já o teu mestre vai partir, você está sabendo disso? Ele está falando: eu já sei, eu já ouvi várias vezes o que vocês estão falando. E eles continuam dizendo: sim, eu já sei, para de falar isso. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas, olha só, a turma assistindo o que ia acontecer, foram e ficaram a certa distância. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pode estar no meio de um monte de pessoas, mas a grande maioria está de camarote, vendo o que vai acontecer com você. Uma parte delas, pequena parte delas, está torcendo pelo teu sucesso. Grande parte delas está como espectador da tua ruína. Preste atenção nisso. E assim os dois foram, 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga de fato o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança, porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido bem difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. O texto está falando de um momento muito importante, um momento muito relevante, que deixa algumas lições para nós. A primeira delas é essa: existem muitos espectadores olhando para você. Existe muita gente tentando ver o que está acontecendo com a sua vida. E pode falar uma coisa? Os que caminham com você, os que estão junto com você desde a tua meninice, que foi crescendo com você, a grande maioria não suporta ver o lugar que você vai chegar. A grande maioria não está pronto para ver o que Deus está fazendo na sua vida.
A grande maioria não está pronto para ver o sucesso no teu casamento, o teu sucesso financeiro, o teu sucesso ministerial. Por quê? Porque vai te tirar da medida, da mediocridade, da medida deles e vai te colocar num nível maior. Perceba que todo mundo está aprendendo junto, todo mundo está crescendo junto. Só que um se dispõe a estar aos pés do profeta e 50 está observando o que está acontecendo. Um está lá com o profeta, não, fica aqui, não, eu vou com você. Não, fica aqui, não, de jeito nenhum, eu vou com você até o fim. Os outros estão falando, você está sabendo que ele vai morrer? Eu sei, mas eu não posso largar dele. Eu sei o que está acontecendo. Para de falar, para de azucrinar a minha vida, para de falar na minha cabeça. Tem momentos da sua vida, querido, você vai dar um passo de fé. E ninguém vai acreditar no lugar que você quer chegar. Ninguém vai dar valor ao que você quer fazer. Dentro da família, qual que é a dificuldade de um irmão ver o sucesso de um outro irmão? A dificuldade é essa. É saber que ele vai continuar na mediocridade e você vai dar um passo além. Qual que é a dificuldade de um amigo ver o sucesso do outro? É essa. É porque você vai chegar lá e ele vai continuar onde ele está. Porque tudo que você precisa na sua vida é dar um passo de fé em direção ao lugar que você quer chegar. Agora, quando você não tem um rumo, você não tem um lugar, você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar te basta. Se eu não sei para onde eu quero ir, o lugar onde eu estou está excelente. Só que quem está lá não está pronto para ver o lugar que você quer chegar. Só que se você não tem um destino para você, um foco na sua vida, uma referência para você, um lugar de destino muito claro na sua mente, você não suporta as intempéries do caminho, as dificuldades do caminho. Porque o lugar onde você está bom. Lugar de conformidade, o lugar de mediocridade, o lugar onde você, a sua zona de conforto. E aí você sair dessa zona de conforto, você tem que quebrar uma barreira. Muitas vezes essa barreira está falando de relacionamentos. Pessoas que não admitem você subir um degrau. E elas vão ficando. Mas o passo que você vai dar de fé vai te levar a alcançar um lugar que Deus colocou no seu coração como intenção. Está entendendo ou não? Quando você veio para o seminário da família, você declarou na sua vida: eu não vou me conformar com o lugar que eu estou. Eu vou dar um passo além. E aquele que você convidou que não veio nesses dias, o que aconteceu? Não subiu para o nível que você está. Está entendendo ou não? Quando você se dispôs, vou informar para vocês, encerrou as vagas do curso de casais. Quem correu e fez a inscrição, entrou numa medida de fé. Entrou numa medida de crescimento. Poxa, tá legal, tá maravilhoso. Mas eu não quero só ficar, eu quero crescer um pouco mais. E quem vai ficar para trás, que não teve a disposição de dar um passo de fé, vai ficar. E talvez lá na frente vai olhar para você o lugar onde você chegou e vai desejar estar lá. Só que aí vai precisar aparecer uma outra oportunidade, porque você abraçou a primeira que aconteceu. Quando Elias joga a capa em Eliseu, ele só fala uma frase: você entendeu o que aconteceu? Ele fala: eu entendi, só deixa eu me despedir dos meus pais. Olha só, ele fala assim: lembra desse momento. Agora, a mesma medida da chamada foi a da despedida. O que Elias falou para ele? Se no momento que eu for arrebatado, você estiver lá, qual que é o segredo? A autoridade que estava sobre a vida de Elias, ele era passado. E a capa dele, quando cai na água, você vai perceber que o primeiro milagre operado ou construído a partir de Eliseu foi o quê? Eu vi o jeito que faz. Ele pegou a capa de Elias, enrolou, tocou nas águas do Jordão. Eu entendi como é que faz. Agora eu preciso fazer também. Quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, ele falou: lembra desse momento. Naquela hora eu imagino: agora eu entendi. Deixa eu fazer. Fez e o rio se abriu. Precisa saber, você precisa ter um destino para você.
O Jordão aqui ele está falando de um lugar de transição, o lugar onde você passa de um momento da sua vida para um outro momento da sua vida. Perceba que na vida da gente existe sempre um ciclo, existem sempre uma página a ser virada, existe sempre um ciclo a ser superado, uma barreira a ser superada. Quando Elias fala para Eliseu ficar, ele está falando, fica aqui desse lado aqui, que eu vou para o lado de lá. Eliseu fala, não, eu vou com você. Então ele abre o Rio Jordão ao meio e passa do lado de lá. O Jordão aqui ele está falando de uma transição de um menino para um homem, de um aprendiz de profeta para ser um profeta. Ele está falando de uma transição de um discípulo agora do lado de lá ele se torna um discipulador. Essa transição ele está falando do quê? Da nossa meninice para uma maturidade, de um lugar onde nós estamos, de mediocridade, um lugar raso, e agora eu passo para uma profundidade maior no Senhor. Eu preciso entender que há momentos na minha vida que o lugar onde eu estou não me cabe mais, eu preciso dar um passo além, crescer na minha vida, e aquilo que era coisa de menino já não cabe mais na minha vida. Os chateamentos, quando a gente fica emborradinho, os mimimis da vida que a gente fala hoje já não cabe mais. Agora eu preciso estar maduro, porque o lugar onde Deus quer me levar não é um lugar onde há imaturidade. E aí eu preciso entender, sempre, eu quero chegar lá, eu quero estar do lado de lá. Mas para isso eu preciso abandonar algumas coisas na sua vida. Perceba que tem gente que você não pode falar nada. Já reparou? Qual a coisa mais difícil no relacionamento? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual que é a coisa mais difícil no relacionamento? Você ter que medir as palavras para falar com as pessoas. Não estou falando de falar, de vomitar na cabeça dela tudo que eu quero falar e doa quem doer. Não. Eu estou falando de você ficar pisando em ovos, porque você não pode, e se eu passar e não cumprimentar, vai ficar chateado comigo, e se eu não fazer isso, vai ficar chateado comigo. Não. Essa é a pior coisa num relacionamento, num casamento. Você passar 2, 3 dias emburrado com o teu marido, com a tua esposa, porque ele falou uma coisa que de repente, poxa, chateou. Mas aí você não veio no seminário, você não aprendeu que a gente precisa resolver as nossas pendências, não é verdade? E aí essas coisas pequenas, elas precisam ficar para lá. Porque o lugar onde eu quero chegar não é um lugar de maturidade, é um lugar de maturidade. Eu preciso crescer na minha vida, preciso crescer em todas as áreas da minha vida. Ainda em 2 Reis, abre comigo no capítulo 3. Verso 9 e 10. Capítulo 4, tá? Não é o capítulo 3 não, me perdoe. Capítulo 4, verso 8. O texto diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher muito rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: olha só, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Nós vamos ministrar sobre isso no próximo domingo. Mas olha o que o texto diz. Eu vejo que este que passa sempre por aqui é o quê? Um santo homem de Deus. Por que esse texto aqui, para mim, ele desmistifica muita coisa.
Quantos já ouviram aquela expressão, não importa o que vão pensar de mim? Acho que todo mundo ouviu. Na verdade, a gente não só ouviu, como a gente fala. Tô nem aí o que estão pensando de mim. É verdade ou não é? Tô nem aí o que falam de mim, tô pouco preocupado com o que falam de mim. Só que esse texto fez eu mudar esse vocabulário. Sabe por que importa sim o que estão falando de você? Sabe por que importa o que estão falando de você? Porque o discurso que as pessoas têm de você está revelando para muita gente quem você é. Talvez não é o que você é na tua essência, mas de repente as tuas práticas estão gerando um pré-conceito ou um conceito formado de quem você é. Aí você não entende o porquê tem gente que não gosta de você sem nem te conhecer. Já viu isso? Tem gente que não gosta de mim, nem me conhece. Por quê? Porque eu ouvi um discurso de uma outra pessoa e criou-se um pré-conceito ou um conceito formado de quem eu sou antes mesmo de me conhecer. Mas o próprio Cristo, quando ele reúne com os discípulos, ele diz assim: o que dizem por aí que eu sou? Aí um fala: tu és Elias, tu és um profeta, tu és, sei lá, um Moisés, tu és um profeta que está passando por aqui. Aí ele fala assim: o que você, que está perto de mim, você diz que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo. Mas isso me revela uma coisa: as pessoas têm um discernimento de quem que você é a partir das suas ações, das suas atitudes, do modo que você fala, do jeito que você anda e da roupa que você veste, do lugar que você frequenta, com quem você anda. Existe um conceito formado de você e a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque a medida de honra que as pessoas têm conosco, ele se refere em primeiro momento da maneira com que você se comporta. Vocês estão aqui hoje porque vocês vêm em um lugar de paz, onde você sente a presença de Deus, você adora junto com a gente e você recebe uma palavra. Mas se você me vê na rua e as minhas atitudes não condizerem com aquilo que eu prego aqui, amanhã você vai falar para o seu marido: nunca mais eu volto naquele lugar. Já pensou se você está andando na rua, você vem e de repente está ali eu passando de carro e alguém me fecha e eu já solto um palavrão, o que acontece para você? Tá louco? Eu estou indo naquele lugar, não tem nada a ver. Olha esse cara aqui que ele é. Aí você para de vir. O que a Sunamita ela está falando aqui? Ela pega o marido dela, ela fala assim: ó, Benê, chega aqui, vem aqui, vem aqui. Tá vendo aquele homem que está passando ali, ó? Todo dia ele passa por aqui. Ele é um santo homem de Deus. É o discurso dela. Esse discurso dela moveu o coração do marido. Moveu o coração dela, a ponto deles desejarem ter o profeta perto deles e falar: toda vez que aquele homem ele passa por aqui, de repente a gente faz um quartinho aqui, a gente tem dinheiro, tem lugar, faz um quartinho, esse homem vai deitar aqui, nós vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, nós vamos colocar um quartinho aqui, porque é um santo homem de Deus, o homem é de Deus, se ele é de Deus, vamos trazer ele para perto, porque tem um mistério nisso. E eles começam a honrar aquele homem. Honrar a partir do quê? Da referência que eles têm. Agora, qualquer outra pessoa passava por ali todo dia. Passava ou não passava? Mas eles olham para Eliseu. É um santo homem de Deus. A referência que eles têm de quem é aquele homem. Quem nós somos, querido, para Deus? Agora, para Deus é muito fácil eu falar: não, eu sou precioso para Deus, eu sou importante para Deus, Deus me chamou, Deus me salvou, poxa vida, Ele entregou o próprio Filho no meu lugar, eu estou com a bola toda, eu sou a última bolachinha aqui nesse pacote aqui, e está tudo beleza. Mas agora deixa eu te falar uma coisa: quem que você é para sua família? Quem que você é para tua esposa? Quem que você é para o teu esposo? Quem que você é para os teus filhos? Quem que você é para os teus pais? Presta atenção, esse discursinho que tem por aí, não importa o que vão pensar de mim. Querido, eu ouvi durante a minha vida toda uma pessoa falando: eu sou quem eu sou aqui, mas passando pedágio eu sou outra pessoa.
E eu dizia para mim, o meu coração queimava e ardia. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? A essência que o Senhor plantou na minha vida, independe de onde eu estou, se eu estou dentro do meu quarto, se eu estou com a minha esposa, se eu estou com os meus filhos, se eu estou dentro da igreja, se eu estou pregando, se eu estou tocando, se eu estou na escola, se eu estou sentado ouvindo, não importa onde eu estou, é quem eu sou, não onde eu estou. E aí o discurso, quando alguém te vê na rua, tem que olhar para você e desejar não o que você tem, mas o que você carrega dentro de você. Essa é a grande sacada do negócio, da vida com Deus. É você ser quem você é, não somente quando as pessoas estão vendo, mas no seu lugar secreto, você ser quem você é. Alguém olhar para você, poxa, eu conheci esse irmão lá da igreja. E que lindo ver que na rua ele continua sendo esse santo homem de Deus, essa santa mulher de Deus. E aí a medida de honra muda. Por quê? Porque eu não honro você pelo que você pode fazer por mim. Eu honro para você pelo que você representa. Quem você representa? Você representa o próprio Deus aqui na terra. E eu tenho que honrar, amar a sua vida, não só pelo que você é, pelo que você pode me oferecer. O grande problema é que as pessoas te trocam por qualquer valor. Sabe por quê? Porque preocupado com o que você pode dar, não pelo que você é. E aí, quando eu me preocupo pelo que você pode oferecer por mim, quando acaba a oferta, acabou o teu valor. Entendeu ou não? Agora, quando eu me preocupo o que você representa, não importa o que você pode oferecer para mim, porque eu estou vendo em você, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu não a honro pelo que você tem, eu a honro pelo que você é. E sabe o que acontece? Todo aquele que honra o profeta com honras de profeta, ele recebe um galardão de profeta. É a mesma medida. Quando a mulher do fluxo de sangue, você já ouviu essa história milhares de vezes, milhões de vezes. Quando ela está passando, quando Jesus está passando, ela fala, eu gastei tudo que eu tinha com a medicina, com o curandeiro, com tudo que tinha à minha disposição. Mas eu tenho uma hemorragia há mais de 12 anos. Quando ela vê Jesus passando, ela fala, eis aí, aquele que pode fazer algo por mim. Ela vai se rastejando. Aí ela vai lá e toca na orla do manto de Jesus. Aí Jesus para. Alguém me tocou. Pô, Jesus, mas tá de brincadeira? Todo mundo te toca. A multidão te aperta. Ele fala, não. Alguém me tocou diferente porque eu senti sair virtude. Foi Jesus que abençoou, que curou ela? Não. Ela extraiu. A partir do quê? Do reconhecimento daquele que ela estava tocando. Ela extraiu virtude de Jesus. Tem momento na nossa vida, meu irmão, que você tem que parar. As suas oraçõezinhas básicas, elas têm que parar. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, guarde os meus filhos. Chega! Talvez você está clamando para que Deus abençoe uma vida que você precisa perder. Talvez você chegue para mim, pastor, faz uma oração por mim. Tá bom, meu irmão, fala para mim qual o motivo da oração. Não, só para Deus me abençoar. E aí eu tenho que virar para você e falar, meu irmão, que Deus te abençoe. Mas cuidado, você está pedindo uma bênção sobre uma vida que Deus está pedindo para você deixar. E aí não tem bênção que resista, porque Deus não é louco de fazer, validar uma vida que você precisa largar. A honra, o reconhecimento, ela te faz atrair aquilo que aquela pessoa está carregando sobre a vida dela. O que chama a atenção da mulher é a imagem do profeta, sua vida, seu caráter. Isso moveu todo o coração daquela família, daquele homem. Domingo eu quero falar muito sobre isso. A ponto de, quando ela constrói aquilo, honrando o profeta, desencadeia um movimento espiritual naquela casa, a ponto dela começar uma gestação que ela não podia. Ela tem um filho, o filho, depois você vai perceber que o filho morre. Ela clama o profeta novamente, ei, você estendeu suas mãos, eu recebi um filho, mas esse filho morreu.
O profeta volta lá, deita sobre aquela criança e traz novamente a vida. A honra desencadeou sobre aquela família um movimento profético sobre aquela família, e os desejos do coração daquela família foram satisfeitos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso no domingo. Agora, por que eu falei que o tema dessa mensagem era túmulo ocupado? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a partir de um princípio que todo profeta tinha um discípulo, e sendo que Eliseu, ele aprendeu com o seu discipulador, a partir da morte de Elias, Eliseu assumiu a tutela de uma criança também, de um menino também, chamado o quê? Geazi ou Geazi. Só que existia uma diferença muito gritante entre um e o outro. Por quê? Porque Eliseu buscou a capa, a unção de Elias. Geazi buscou a herança material que havia sobre o profeta. Perceba que quando Naamã, ele vai buscar, ele está tomado de lepra, aí ele vai até o profeta, ele fala, olha, eu preciso ser curado. O profeta não atende ele, tem toda a construção dessa história, mas Naamã começa a clamar, e aquele homem é curado, ele vai até o Jordão, desce nas águas, aquela coisa toda. Chega um momento que ele fala, olha, pela cura que eu recebi, eu quero te ofertar. Eu quero deixar aqui uma riqueza muito grande aos pés do profeta, porque eu fui curado. Preste atenção nisso. Todo mundo lembra da história do João de Deus aqui, não lembra? Passou muito nos noticiários. Eu até achei estranho, né? As pessoas iam até ele, saía de todo lugar. Eu tenho um primo meu aqui, que ele tem um câncer muito forte nas costas. Desenganado já, mas é interessante que ele é muito rico, muito rico. E o que aconteceu? Durante um período, ele foi se benzer numa benzedeira, passou por várias, né, coisas aqui na região, e ele ficou sabendo desse homem, João de Deus, que ele fazia aquelas cirurgias espirituais, né, toda aquela coisa. E tudo tem um preço, é caríssimo, né? E aí ele é muito rico e ele gastou muito dinheiro. Foi uma vez, foi duas vezes, né? Eu até brinco com ele às vezes, né? Poxa vida, né? Foi várias vezes, gastou muito dinheiro. Por quê? Porque quando toca numa área da sua vida, por exemplo, a saúde, perceba que você paga o dinheiro que for. Você paga o preço que for. Por quê? Porque é a tua vida. Quando alguém... vamos supor, você pode ser ateu o que for. Você pode não acreditar em Deus. Mas se você tiver mal na tua saúde, pode ter certeza que você vai aceitar uma oração. Você vai clamar a Deus. Qualquer um que responder para você, você está ali. Alguém me responde, pelo amor de Deus. O pastor falava assim, todo ateu é ateu até o momento que ele estiver dentro do avião e o avião cair, né? Ele vai ter que clamar alguém. Mas ele não acredita em ninguém. Ele vai clamar no primeiro que alguém falou para ele que poderia fazer alguma coisa. É por ordem de eliminação. Eu não acredito, mas vai que, né? Então eu vou gritar socorro. Se alguém ouvir, eu estou aqui, né? Pega pela mão. Então assim, paga o preço que for. Aquele homem estava condenado à morte, Naamã estava condenado à morte, um general cheio de autoridade no seu governo, cheio de riqueza. Ele fala, pelo amor de Deus, me salva dessa lepra. Eliseu manda ele lá mergulhar nas águas, ele é curado. O que ele faz? Pega um monte de riqueza e leva até Eliseu. Eliseu faz uma coisa muito interessante. Ele fala, eu não quero nada. Pode levar embora. Eu não quero nada. E ele manda aquele homem embora. Só que uma coisa acontece. Geazi, depois que ele sai, o menino do profeta que olhou, que viu tudo aquilo que aquele homem fez, ele vai em direção a Naamã, ele fala assim, tá chegando 2 pessoas aqui e eu preciso fazer algumas coisas para ele. Lembra da oferta que você disse que ia entregar para Eliseu e ele não aceitou? Eliseu pediu para mandar de novo. E aí ele manda toda aquela oferta.
E aqui eu começo a entender o coração e eu quero chegar ao fim dessa mensagem com você. O coração de Eliseu estava na herança que Elias ia deixar. O manto. Eu quero o que você representa para a minha vida. Eu não quero o que você tem, porque eu já falei várias vezes com você que todo profeta, ele recebia muita oferta, muitos bens, muitos dotes, mas Eliseu falou para Elias, eu não quero. Elias falou para ele, me fala o que você quer, pelo amor de Deus, desgruda do meu pé. Ele falou, eu não quero nada do que você tem, eu só quero o que você carrega, a autoridade que você tem na sua vida, o que você representa, a unção que você tem, esse modelo de vida tão maravilhoso que o Senhor tem, esse nível de fé, esse nível de autoridade, esse nível de vida com Deus que você tem, essa profundidade quando você ora acontece. Eu quero isso para a minha vida. Ele fala, então vem comigo. Agora Geazi fez uma coisa muito terrível. Ele não desejou o que Eliseu carregava, ele desejou o que Eliseu tinha, acesso, bens. Por isso que eu disse para vocês, tem gente que está com você pelo que você pode oferecer. Quando você deixa de oferecer, eles param de estar com você. A fonte seca. Mas quando ele está com você, por quem você representa, pelo Deus que você serve, acredite, não é nenhum chateamento que vai abandonar não, viu? Não é nenhuma tristeza, nenhuma briguinha, nenhuma picuinha que vai fazer com que essa aliança rompa, não. Porque a aliança está firmada no Senhor. E aí aquele menino, Eliseu fala para ele, eu disse para você não fazer isso. E porque você fez, toda a lepra que foi tirada do corpo de Naamã vai passar para a tua vida. A Bíblia diz que ele ficou branco como a neve, o corpo tomado de lepra. Era como um câncer que apodrecia a carne a ponto de cair membros, né, de arrancar membros do corpo. E Geazi foi tomado daquela lepra. E aí o início de tudo. Por que aquele soldado foi lançado no túmulo e ele foi curado? Porque aquele que Deus colocou no caminho de Eliseu não foi capaz de reconhecer quem Eliseu era. E ele foi enterrado com tudo que ele tinha. A ponto de os ossos dele exalarem a unção que ele carregava. E quando o corpo foi lançado e tocou naqueles ossos, não era para aquilo acontecer, aquele milagre acontecer. Mas pela falta de reconhecimento daquele menino, a unção foi enterrada junto com ele. Deixa eu falar uma coisa para a sua vida. Todas as pessoas que estão aí do seu lado têm uma importância muito grande na sua vida. O reconhecimento de quem ela é, de quem ela representa, faz toda a diferença, não na minha, na sua, na vida dela, faz diferença na sua vida. Porque todo mundo carrega algo importante de Deus, algo precioso de Deus. Deus repartiu com cada um de nós, na individualidade, algo muito especial. E o que você tem feito com essa pessoa ao seu lado tem feito toda a diferença. O cemitério, você já ouviu isso, é o lugar mais rico do mundo. Por quê? Porque ali está enterrado um monte de sonho que não se realizou, tem um monte de médico que não se tornou médico lá dentro, tem um monte de pastor que não cumpriu o seu chamado, tem um monte de missionário que não cumpriu o seu chamado, tem um monte de advogado que não cumpriu o seu chamado, está tudo enterrado. Por quê? Porque não conquistou o lugar que era dele, porque não reconheceu. Não reconheceu nem aquilo que estava sobre a própria vida, que dirá reconhecer o que estava sobre a vida dos outros. Tem pessoa que se valoriza muito mais os outros do que a si mesmo. Acredite no que eu estou te falando. Tem gente que a gente coloca muito mais expectativa do que ela mesma tem. Aí a gente acaba se frustrando. Por quê? Porque você sabe que tem um potencial, mas ela não acredita que ela tem. Por ela não acreditar que ela não tem um destino. E todo aquele que não tem um destino, qualquer lugar para ele está ótimo, porque ele não sabe nem para onde está indo. E essa história me deixa muito claro. A falta de reconhecimento de quem ele representava fez com que ele fosse enterrado com tudo que ele tinha. E o projeto de Deus para a sua vida, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o que ele faz parar em você. O que ele faz tem que tocar em você e tocar todo mundo à sua volta.
O que a pastora faz aqui, os meninos fazem aqui durante o louvor, Terence, o Anderson, a Sheila, a Gé, a pastora aqui, não pode parar só neles. Você tem que extrair, como você extrai? Reconhecendo aquilo que eles carregam. Reconhecendo quem que ele é. Poxa, pastora, que lindo. Eu amo ver a pastora ministrando, eu amo, eu gosto, eu acho lindo, eu reconheço isso, eu honro o que a pastora carrega. À medida que você faz isso, é como aquela mulher do fluxo de sangue. Você está tocando na vida dela, extraindo dela aquilo que ela carrega. E aquilo que ela carrega não pode morrer junto a ela. Quando você tem um desejo por algo de Deus, você tem que ter como referência aquele que já chegou lá. Você não pode se referenciar de alguém que está lutando junto com você. Você tem que ter como referência alguém que chegou no lugar que você quer chegar. Porque aí você reconhece, poxa, é lá que eu quero ir, eu quero estar naquele lugar. Não é desejar o que a pessoa tem, é desejar o que ela carrega, tudo que ela representa. Se ela representa o sonho que você tem, tenha ela como referência. Porque senão você vai fazer como aqueles 50 meninos. Só que o texto segue dizendo, quando Elias passa pelo Jordão, olha só, Ciro, ele passa, é interessante que ele já era meio calvinho, né? Estava igual eu, assim, eu imagino, né? E aí ele passa, Douglas, aí uns meninos, tinha uns 50 meninos, né, que ficavam perturbando ele. Olha o profeta careca chegando. Olha o profeta calvo chegando. Perceba isso. O Jordão, lugar de transição. Eu passei de menino para homem, de discípulo para discipulador, de aprendiz de profeta para profeta. Sabe o que acontece? Ninguém para ele mais. Tem muita voz querendo te calar, tem muita voz querendo te parar, tem muita voz querendo frustrar os seus sonhos, tem muito diabinho por aí, prontinho para te frustrar na sua caminhada. Para com isso, não vai dar certo não, chega, abandona esse casamento, larga para lá, isso aí não tem mais jeito não. Aí Eliseu, ele não para mais, amor. Ele vai lá e passa pelo Jordão, ele entendeu, ele pegou a capa de autoridade, ele pegou tudo aquilo que representava, tudo aquilo que ele queria, agora ele está cheio. Aí ele passa pelo Jordão, eu sei como é que faz, toca aqui, passei pelo Jordão, tá todo mundo brigando comigo, tá todo mundo falando mal de mim, tá todo mundo falando... A Bíblia diz assim, que Eliseu só estendeu a mão. A Bíblia fala que ele amaldiçoou aqueles meninos, né? Nem sei o que ele falou, mas um urso saiu do meio do mato, uma ursa, né? Saiu do meio do mato e comeu todo mundo. Dá pra acreditar no negócio desse? Comeu todo mundo. Sabe por quê, Edu? Porque ninguém pode te parar quando você sabe onde você quer chegar. Ninguém pode te parar. Porque você tem uma referência lá que eu quero ir. Eu reconheço quem está lá. Poxa, pagou um preço. Está lá. Então eu sei o caminho, eu sei o método. Então eu vou. Se eu tenho um rumo, se eu tenho um destino, se eu tenho um alvo na minha vida, eu não posso mais me deter com as vozes que tentam me frustrar. Você não pode, você não vale nada, você não vai dar certo, você não pode, você tem a língua presa, você não pode. Você vai pregar, você não sabe nem falar. Está entendendo ou não? Não vai dar certo. Mas aí você sabe quem você é diante de Deus. Você sabe o lugar que você quer chegar. Aí ninguém pode te parar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.